você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é mercado de café. O café avançou bastante ontem no pregão lá em Nova York, hoje teve um dia um pouco mais tranquilo, mas tem muita coisa acontecendo para esse mercado e por isso que mesmo com esse início de colheita aqui no Brasil, a gente está vendo uma volatilidade muito acentuada para os preços do café. Para a gente entender o que está acontecendo, qual que é o cenário atual, o que está e o que continua por trás de tudo isso, dessa valorização, nós vamos conversar agora com o Celso Vegro. O Celso, ele fala com a gente em nome do Instituto de Economia Agrícola. Celso, seja muito bem-vindo e muito obrigada pela sua participação. Olá, Virgínia. Boa tarde a todos que nos assistem. Celso, vamos lá então falar um pouquinho do que aconteceu ontem. O mercado avançou de novo bastante, hoje teve um dia mais tranquilo. Como é que a gente justifica tudo isso acontecendo no momento que, teoricamente, era para as cotações estarem mais tranquilas, que a colheita avançando aqui no Brasil, né? Como é que a gente explica isso para o produtor? Olha, eu acho que o parâmetro inicial para entender o mercado é levar em conta que a incerteza se tornou mais aguda em função de todo o conflito bélico que existe ali no leste europeu, né? Esse conflito tem trazido muita insegurança para o mercado e as cotações se tornaram mais voláteis em função dessa dificuldade de entender como vai se comportar o amanhã em função da existência desse conflito, levando em conta que ele se dá nas bordas da Europa e a potência envolvida possui arma atômica. Então, isso tudo traz uma insegurança muito grande e se reflete na tensão, né, que os mercados vivem usualmente, né? Os mercados são tensionados, né, são nervosos. E esse assunto incrementa o nervosismo no mercado, fazendo as cotações flutuarem ainda mais. Levando em conta também que a Ucrânia, particularmente, né, falando da Ucrânia, ela é grande exportadora de alimentos e de proteínas, né, no caso frango. E isso tem prejudicado muito o abastecimento europeu e tem trazido um pouco mais de insegurança quanto ao fluxo de suprimento, por acaso sendo o Brasil uma das nações bastante beneficiadas desse contexto. Inclusive, e como os preços são relativos, né? Tendo em vista a alta do petróleo, a alta das outras commodities alimentícias, o café também vem exibindo algumas altas, mas que nem eu disse, prevalecendo um certo nível de volatilidade. E Celso, ontem nós tivemos um outro ingrediente e o que vem acontecendo de forma recorrente também é queda dos estoques certificados na ICE. Como é que a gente faz a leitura disso? É demanda em alta? Ainda é problema logístico? Como é que você tem avaliado tudo isso? 18 mil sacas ontem, né? Isso. Então, olha, analisando essas estatísticas da ICE, assim, as quedas têm sido mais frequentes, muito mais frequentes do que o incremento dos estoques. O que denota isso? Em primeiro lugar, os importadores estão com dificuldade de encontrar fluxo de suprimento para suas encomendas, né, de torrefadoras. E segundo, o consumo continua pressionado, ou seja, o consumo continua em alta, né? O último dado dos Estados Unidos, né, mostra que o consumo geral, né, de todos os itens do mercado, teve incremento de 4%. Né? Então, mesmo a gente percebendo que o processo inflacionário pode estar tirando renda das famílias, né, o consumo ainda não foi seriamente afetado nas nações do hemisfério norte, né, particularmente nos Estados Unidos. Então, isso também reflete no café, ou seja, a demanda continua firme para o produto, que enfrenta dificuldades em repor o fluxo, os estoques por meio de fluxos de abastecimento confiáveis e um consumo em alta. Então, esses dois fenômenos dão sustentação para o café, mas como eu disse, talvez tenhamos que enfrentar uma amplificação da volatilidade das cotações decorrente da incerteza do cenário geopolítico. Tá. E quando a gente fala em dificuldade de ter suprimento, Celso, você está se referindo à quebra de produção a nível global, não só no Brasil, que a gente sabe que as outras origens produtoras sofrem bastante também os impactos climáticos, ou a logística desse café que ainda não foi reestabelecida? Não, na verdade, eles se somam, mas o que é mais fundamental mesmo é a
a oferta das origens, né, está menos abundante, né? A questão logística ela é preocupante. De fato, ela atrapalha os negócios. Mas ela atrapalha no sentido de incrementar o processo inflacionário. Os produtos se tornaram mais caros em decorrência da crise logística. E não fomentaram o desabastecimento. O que fomentou o desabastecimento foi a escassez de produto, né? Então, o preço realmente pode estar sendo influenciado, o preço final no varejo para o consumidor, principalmente do hemisfério norte, né, que vem se abastecer nas nações produtoras, esse preço é bastante influenciado pelo custo logístico. Virginia, entenda uma coisa, o Brasil vem de FOB, não vem de CIF, vem de Porto, vem de berço Porto, né? Então, todo esse custo do frete ele acaba aparecendo na xícara do consumidor lá fora. Então, a matéria-prima pode ficar um tempo aqui esperando, aguardando em armazéns, e isso se torna um custo do nosso exportador, evidentemente, se torna um custo, mas ele tem folga para absorver. E quem realmente assume a maior parte dessa crise logística, né, e seu encarecimento é o importador. Então, eu diria que os dois fatores se somam, mas o que prevalece é a escassez de produto. Tá. E Celso, eu vou aproveitar o gancho que você trouxe dos importadores lá do hemisfério norte, porque a gente sabe que nesse período do ano, teoricamente, eles estariam se preparando para o inverno por lá, mas você me disse na nossa pré-entrevista que isso não está acontecendo muito justamente por conta dessa valorização do café. Eu queria que a gente falasse um pouquinho disso, então. Como é que está o cenário disso, né? Eles estão esperando abaixar esse preço? É uma preocupação, não é? Qual que é a avaliação que a gente faz? Lamentavelmente, a questão das nossas estatísticas de produção serem tão questionadas e surgirem tantos números díspares sobre a safra 23 gera esse tipo de comportamento especulativo, inclusive entre os importadores. Quando surgem números que a safra do Brasil pode chegar a 75 milhões de sacas em 2023, né, muitos importadores podem estar entendendo que seria adiar suas compras, não conseguir preços melhores, quer dizer, mais baixos, né, para quem está comprando, em função do tamanho da safra que vem a seguir, da precificação da safra futura. Então, a questão dos números do Brasil sempre implica nesse tipo de comportamento especulativo, tanto para o bem como para o mal. No caso atual, né, adiar as compras, né, para abastecimento no inverno pode estar sendo um dos elementos que vai promover um rally de preços nos próximos meses. Eu diria, no máximo, até agosto. Tá. Porque aí sim, não tem mais como esperar. E eu diria para você também que se o cafeicultor tem produto ainda, né, aquela parte que ele não negociou barter, aquela parte que ele não fez CPR, aquela parte que ele não fez com o mercado futuro, ou seja, aquela pequena parte que ele pode atuar especulativamente no mercado, aguardar-se ainda as possibilidades de novas massas de ar polar acender os cinturões produtivos a partir desse mês, especialmente o mês de julho, né? Junho e julho concentram, né, o período onde as ondas de frio são mais intensas e mais frequentes, embora nós tenhamos tido uma em maio, né? Tá. Então, eu diria que todos os fatores ainda tornam o mercado bastante volátil e muito especulativo, e que há janela de oportunidade onde o cafeicultor pode se beneficiar desse momento. Celso, essa informação dos importadores segurando um pouco essa compra, ela é interessante porque a gente sabe que esse café demora um pouco, né, para sair da origem produtora e chegar ao seu destino final, dentro de um cenário de normalidade para a logística. E a gente vem com uma logística ainda fragilizada. Isso significa, se isso se confirmar, né, se os importadores continuarem se comportando dessa forma, a gente pode ver esses estoques certificados caindo ainda mais por conta dessa demora na compra e depois demora na entrega desse produto? Vamos analisar por partes, né, Tá. Virginia? Quer dizer, café é produzido em 150 nações, né? Não é só no Brasil. Uhum. Então, a gente não sabe o impacto dessa crise logística, por exemplo, na Costa Rica, em Honduras. A gente não tem essa informação para te dar, sabe? Então,
Eu sei que tem impactos, né? No Brasil tem impacto sério, no Vietnã tem impacto, na Colômbia eu já não sei qual é esse impacto efetivo, né? Porque, veja bem, Virginia, uma coisa é você desviar navio para a Rota Sul. Outra coisa são os navios que circulam na Rota Norte, né? Então, no eixo norte do mundo, essa crise logística não está tão intensa como na Rota Sul, né? Tá. Então, isso deixa a gente um pouco sem condições de ser assertivo na análise, tá? Mas eu diria o seguinte, quer dizer, na medida em que o Brasil enfrenta dificuldades em embarcar, isso, de alguma forma, estressa o mercado. Estressa o mercado porque o Brasil são volumes grandes, né? Uhum. E de uma matéria-prima imprescindível para a formação dos blends, né? Então, é possível, sim, que a gente continue observando queda nos estoques certificados, né? E isso pressionando as cotações, sim. Mas precisaria ter uma noção melhor, mais clara de como está essa crise logística nos países cafeicultores situados acima da linha do Equador, né? Que é a Rota Norte, onde, em minha interpretação, pelo menos, me orienta a dizer que a crise não é tão severa. Tá, então o que a gente tem essa possibilidade dos países, dos importadores lá do hemisfério norte adiando um pouco essa compra. Por outro lado, a gente tem um inverno chegando que pode trazer novas oportunidades e tudo isso junto vai manter essa volatilidade no mercado que o produtor vai precisar ficar atento para garantir as boas oportunidades. É isso? É isso, Virginia. Mas lembrando uma coisa, as cotações no atual patamar, nos atuais patamares, mesmo para aqueles cafeicultores menos eficientes, são remuneradoras. Eu diria que aquele cafeicultor que tem média de 20 sacas, e que não são poucos, né, a preço de 1.200, 1.250, tem uma rentabilidade satisfatória já, né? Então, assim, é lícito especular com o café? É muito lícito. O café é um ativo financeiro, né? Está perfeitamente tranquilo fazer especulação com café, não tem problema. Mas lembrando que no atual patamar de preços já existe uma rentabilidade pelo menos o dobro da Selic, tá? E isso, eu diria para você, que não é em qualquer negócio que se obtém. Uhum. Né? Vai tentar abrir um restaurante, vai abrir um armarinho, uma loja de vestuário e conseguir o dobro da Selic de fator de resultado líquido. Não é fácil. Então, o cafeicultor deve analisar muito bem seus custos de produção, né, entender qual a rentabilidade que lhe satisfaz, do ponto de vista de manter o investimento em seu negócio, né, o horizonte de rentabilidade do seu negócio, e tomar suas decisões de venda no mercado, ou especulando ou travando no mercado futuro, tendo em vista que as cotações não são ruins, né? Inclusive, se você fizer relação de troca com os adubos, que subiram tremendamente, vai ver que continua aquela mesma faixa. A tonelada de adubo 3 a 4 sacas de café, né? Não mudou muito de quando o café era 650. Então, o produtor, então, ele precisa... O cafeicultor está bem amparado nesse sentido, né? O produtor subiu tanto quanto os seus insumos. Tá. Então, ele precisa continuar acompanhando essas oportunidades, esses ralis que pode ter, para que ele continue garantindo a sua margem de lucro. É isso, Celso? Exatamente. Ele pode melhorar, a margem de lucro hoje já existe, ele pode melhorar se ele tiver uma estratégia ativa de comercialização, né? Monitorando e avaliando. Agora, um calcanhar de... Onde a cafeicultura peca, Virginia? De modo geral. Já entendeu muito bem como funcionam os derivativos financeiros, que é barter, CPR, mercado futuro, mercado a termo, opções. Já entendeu muito bem como essas coisas funcionam, principalmente aqueles que são vinculados a cooperativas de produção. Agora, o que o cafeicultor não entendeu ainda? Que, ao mesmo tempo que ele traça uma estratégia comercial, né, assim que a safra se inicia, diria lá em agosto desse ano, tem que planejar sua comercialização já em agosto. Traça esse planejamento comercial, ele tem que fazer a contratação do seguro. Tá. Você não pode travar preço no mercado futuro e ficar com a produção a descoberto, né? Porque pode vir um problema climático e você não conseguir cumprir o seu contrato. Então, é fundamental ter uma estratégia comercial usando os derivativos e, paralelamente,
trabalhar a questão do seguro rural, que hoje, diria para você, que é o mais barato dos custos de produção, é a contratação do seguro rural. Porque o governo subvenciona, né, o prêmio de risco. Virgínia? Vamos. Celso? Oi, caiu a Eu acho que a conexão, gente não teve foi? uma instabilidade de conexão aqui, mas vamos lá. O que eu ia te perguntar é o seguinte, em termos de produção, né? Mercado já de olho lá na safra de 2023, mas a gente sabe que ainda está um pouquinho longe para falar em tamanho de safra para 23, que a gente ainda não conseguiu entender nem o tamanho da safra sendo colhida. Né, Celso? Com que número que você trabalha e quando a gente fala em volume de safra, o que você destaca para a gente hoje? Olha, se o clima correr dentro de uma normalidade, o que realmente até um exagero da minha parte falar isso, porque nós vivemos um contexto de mudanças climáticas, né? Então, vamos supor, não tem nenhuma massa polar, a chuva vai vir na época certa, o preço dos fertilizantes vai começar a baixar, etc. Nós temos potencial de ter uma grande safra de arábica. As lavouras estão muito bonitas, né? Estão muito preparadas para ter uma grande safra, que era para ter vindo esse ano, e não veio por conta dos problemas enfrentados no ano passado. Então, as lavouras estão muito em condições de oferecer uma grande produção. O conilon cresce todos os anos. Todos os anos a produção do conilon vem crescendo e a gente até estima que em 3 safras, por exemplo, acho umas 3 safras, o Brasil consiga, inclusive, rivalizar com o Vietnã em volume de produção de conilon, dentro de 3 a 4 safras. Tendo em vista o ritmo de crescimento que a produção vem exibindo. Então, eu diria para você que pensar em safras próximas de 70 milhões de sacas não é escorregar para o exagero, não. Tá bem? Não é escorregar para o exagero, não. Nós já tivemos essa safra há 2 anos atrás, né? E o mercado não foi agredido, não se formaram grandes estoques e não teve nenhum impacto negativo de uma safra muito grande do Brasil. Muito grande, não. Grande, né? Do Brasil. Então, eu diria que se a gente ficar nesse patamar de 70 milhões de sacas para o 23, o mercado tem condições de absorver sem formação de grandes estoques e, lógico, os preços podem ficar pressionados, né, podendo ter baixas de preços, mas elas não devem retirar a rentabilidade que as lavouras vêm oferindo desde o ano passado, né, quando os preços começaram essa escalada de preços, de cotações, na verdade, né? Então, uma safra grande do Brasil hoje não agride mais o mercado. Essa é a minha conclusão. Não agride mais o mercado, porque o consumo continua crescente, há taxas que até nos surpreendem, não sei se você reparou, o relatório do Rabobank falava em crescimento no primeiro trimestre de 6,9% do consumo mundial, né? Quer dizer, é uma coisa, assim, espetacular, um produto ter essa taxa de crescimento tão elevada. É verdade que esse período é o período do inverno no hemisfério norte, né? Mas é uma taxa muito alta. O primeiro trimestre deu um 6,9%. A OEC sempre fala entre 2% e 2,5%, fica oscilando entre esses dois patamares, né? De 2% a 2,5%, que já é muito bom. O crescimento maior que é acima do crescimento vegetativo da população. Ou seja, mais pessoas estão se apaixonando pela bebida e se somando ao rol dos apreciadores. Então, e o Brasil, quer dizer, mesmo ele crescendo bastante, esse crescimento tem sido insuficiente para que você tenha formação de estoques de grande monta, né? São estoques de passagem de 3 a 4 meses de consumo, que é o normal quando as empresas trabalham em sistema de just-in-time, né? Que é o que a maioria faz hoje, né? Não forma estoques assim, de passagem de longo prazo. 3, 4 meses é o estoque de passagem necessário para trabalhar dentro de uma estratégia de just-in-time. Tá. E Celso, falando um pouquinho numa mudança no método de produção que você falava para a gente antes de entrar ao vivo,
é que o café ele não demora mais 3 anos para a gente ter aquela primeira cata, né? A primeira apanha, que isso está acontecendo já com 18 meses de planta do plantio. O que significa isso? O que você me conta em relação a isso? Eu diria assim, Virginia, nós que começamos a trabalhar com café nos anos 90, trazemos muito com a gente aquela visão de que existem 2 etapas da lavoura. A etapa de formação e a etapa de produção. Né? E a pesquisa de safra continua com essa dicotomia entre as 2 coisas. Mas a evolução da tecnologia cafeeira, dos métodos de cultivo, as variedades, o adensamento, a poda eu não diria, mas o adensamento. O que aconteceu? Lavouras hoje com 18 meses estão mais ou menos com 2 metros de altura. Tá? E a catação, que antes dava 5 sacas, 3 sacas, então era uma catação realmente desprezível e não era considerada enquanto produção comercial, saltou hoje para 10, 15, 20 sacas por hectare de primeira safra, de catação, né? De catação, não de primeira safra, de catação. Então, se você contabilizar que nós devemos ter no Brasil mais de 100 mil hectares de lavouras de arábica em formação ao ano, e desses 100 mil, uns 30 mil hectares que já estão na primeira catação, e somar isso aí que vai dar 15 sacas por hectare, então você vai ter um volume de produção bastante expressivo em termos nacionais, que não está aparecendo nas estatísticas, devido a esse recorte que ainda prevalece. Então, eu diria que precisaria fazer um grande conversa das entidades que pesquisam safra de café, diria Conab, nós aqui no IA, o Incapé, o DERAL no Paraná, o EPAMIG, para que a gente realmente tivesse uma nova compreensão do que é a produção de catação e se ela se transformou ou não numa produção comercial. Meu entendimento é que hoje catação já é produção comercial. Tem catação maior do que média de muitas lavouras no Brasil. A gente precisa, então, entender como é que está esse nível de produção nas lavouras mais novas em todo o Brasil para entender esse incremento na nossa produção, então, Celso? Não, eu acho que a divergência nas estatísticas vem um pouco disso, entende? De continuar entendendo que lavoura de produção, lavoura em formação não tem produção. Falso. Lavoura em formação pode ter uma catação bastante significativa e que deveria estar sendo incorporada na produção comercial das lavouras em produção. Perfeito. Entende? Esse que é o dado que eu acho que ainda falta essa compreensão. Mas é lógico, não vai passar de 3, 2,5, 3 milhões de sacas na produção de arábica, que não sei quanto de robusta, pouco menos talvez, nessa produção de catação. Mas ela deveria estar sendo contabilizada porque se você somar arábica e robusta chegar em 5 milhões de sacas, talvez seja mais do que muitos países produtores do mundo, né? 5 milhões de sacas de catação, sim. Provavelmente a maior parte dos países, entre os 10 primeiros, abaixo dos 10 primeiros, a maioria acho que não tem 5 milhões de sacas. Né? Perfeito. Celso, para a gente encerrar nosso bate-papo hoje, como é que fechou o café? Você viu para mim aí um pouquinho antes da gente entrar ao vivo? É uma pequena queda, né? Estava observando lá os dados dos nossos amigos lá de Santos, dos Carvalhais, né? Uma pequena queda, mas que nem você comentou agora, né? O mercado está andando de lado. Né? É mais em função das oscilações do câmbio do que propriamente fundamentos do café. Hoje a gente está vivendo muito isso, né? O mercado, o dólar deu uma forte valorizada ontem, e no mundo inteiro, e isso está refletindo agora nas cotações. Perfeito. Celso, obrigada, viu, meu querido? Volte mais vezes, eu te espero aqui para a gente continuar avaliando esse mercado, que tem muita coisa para acontecer. Até a próxima. Obrigado, um abraço a todos. Portanto, essa foi a nossa análise do Celso Vegro, que falou com a gente aqui o que vem acontecendo no mercado de café. Como você vem acompanhando, né? Muita variável para esse preço, o mercado oscilando bastante, subiu bastante ontem na Bolsa em Nova York, tá? Encerrou com 3,55% de alta,
Hoje foi um dia mais tranquilo, um dia de mercado andando de lado, de realização. Inclusive, vou pontuar aqui para vocês que o mercado fechou com 120 pontos de baixa, na casa ainda ali de 238 centavos de dólar por libra-peso. Essa é a cotação final do dia. Depois você acompanha todo esse fechamento no Notícias Agrícolas, a gente vai deixar ali para você. E o Celso trouxe para a gente pontos importantes que a gente precisa acompanhar daqui para frente, tá? Tem a questão da guerra que você vem acompanhando aqui, guerra impactando bastante os preços das commodities em modo geral. No caso do café, os dois países juntos consomem uma média de 6 milhões de sacas, isso movimenta bastante o mercado. Tem logística que continua assim no radar. O Celso trouxe para a gente que é importante que a gente entenda como que os outros países produtores de café estão passando por essa crise logística. Estoques certificados na ICE, eles continuam em queda. Ontem a ICE divulgou um recuo de 18 mil sacas, é um volume significativo, porque significa o quê, de acordo com o analista? Apesar dessa alta no preço do café, que vem sendo repassado para o consumidor final, mesmo lá fora, o consumo ele continua forte, a demanda continua aquecida, então o mercado ele é sólido para a demanda, mas os fatores externos e tudo isso que vem acontecendo movimenta bastante as cotações. Um ponto importante que o Celso trouxe para a gente, os importadores do hemisfério norte, que normalmente nesse período do ano estariam já comprando o café do Brasil para se abastecer para o inverno de lá, que é onde essa demanda ela é mais aquecida, ainda não procurou o país para comprar. O que isso significa de acordo com o Celso? De acordo com o que eles vêm observando, informações e relatos das lavouras em bom desenvolvimento para 2023, importador esperando que esse preço caia um pouquinho. Então, ele espera para fazer essa compra e, de acordo com o Celso, isso deve continuar ali até o limite do mês de agosto, que é data limite para ele comprar para ter esse produto em território lá no hemisfério norte. Para o produtor, como é que fica daqui para frente? Reforço para vocês, muita volatilidade vai continuar acompanhando esse mercado. A gente deve ter aí novas entradas de master de ar frio, não é possível falar se tem risco de geada, se não tem, mas essas entradas de ar frio, por conta do que aconteceu no ano passado, trazem bastante estresse para esse mercado de café e deve ter um novo rally de preço. O produtor precisa estar atento justamente para aproveitar as oportunidades, ficar de olho na sua margem de trava, na sua margem de produção, mas principalmente não perder os bons preços, de fechar bons negócios, que de acordo com o Celso essa condição continua acontecendo, tá certo? Então, reforçando para você, mercado fechou ontem em alta, mais de 3% de alta, encerrou hoje com queda técnica, realização de lucro, o mercado observando o que de fato está acontecendo, e amanhã a gente precisa acompanhar de perto, porque diante de tantas variáveis não dá para bater o martelo para saber como é que o mercado de café vai se comportar daqui para frente, tá certo? Eu te espero aqui no Notícias Agrícolas amanhã. A gente tem o acompanhamento de mercado em tempo real para você, tem as atualizações durante o dia e a gente conta com a sua audiência para a gente continuar te ajudando na melhor tomada de decisão, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência e companhia, mas não sai daí que já a gente volta. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.